Experimentos com gelatina para clarificação da cerveja caseira. É uma análise aí a partir do Brewlosophy. Bom, meu nome é Ricardo Dallagnol, eu sou diretor da Conservap. Se você está chegando agora no canal e não sabe o que é Conservap, é a confraria dos cervejeiros do Vale do Paraíba. Então a gente é uma associação aí de cervejeiros caseiros, alguns já são profissionais também, tem as suas microcervejarias aí na região. E o nosso objetivo é fazer cerveja melhor, compartilhar, provar, sempre aí tá falando sobre cervejas. Então, dentro da confraria a gente tem agora o canal do YouTube, onde a gente fala sobre diversos temas aí do universo cervejeiro. Convidamos vocês aí para se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos. Tô tomando aqui uma IPA, que vocês podem ver que tá bem clarificada, que é aquela minha última IPA que eu fiz o vídeo da gelatina, IPA com Columbus, onde eu coloquei gelatina e ficou bem clarificadinha, uma das cervejas mais... Nossa, até pra ver eu aqui, ó. Mais clarificadas que eu já fiz. Bom, já tá mais que estabelecido, né, que a gelatina ela ajuda a clarificar a cerveja caseira. Então, ao invés de usar métodos mais industriais, como é utilizado nas cervejarias, a gente pode utilizar dessa técnica simples para clarificar nossa cerveja. Se você não sabe sobre isso, vê o nosso vídeo aí no canal, onde a gente mostra como fazer o processo. E também tem diversos materiais aí no YouTube, você pode procurar. Porém, apesar de saber que ela traz confere essa clarificação da cerveja, sempre há dúvidas como fazer a melhor utilização dela e se isso traz impactos sensoriais para a cerveja, visto que você vai estar arrastando substâncias dessa cerveja para o fundo do fermentador e depois extraindo aí só, né, um conteúdo mais limpo. Será que isso diminui aí as propriedades sensoriais da cerveja? Bom, são dúvidas muito interessantes, né? E que muitas vezes são propagadas aí e a gente nunca sabe a resposta disso, né? Bom, no vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouco com base nos experimentos conduzidos aí do Brewlosophy, que é um site, um cara, a princípio, nesse site, que é o brewlosophy.com, e ele conduz experimentos onde ele testa diversas hipóteses e esses mitos cervejeiros que a gente fica falando por aí. Ele testa e ele coloca à prova, né, com pessoas aí, muitas vezes até juízes do BJCP, para testarem e avaliarem os experimentos. Lembrando que não são experimentos científicos, porque não é feito replicação e teste extensivo, é mais uma experiência empírica mesmo, de testar e ver o que dá resultado, o que não dá, e quem sabe ajudar aí a gente a fazer cervejas melhores. Em geral, só para dar um panorama, um background, como é que são feitos os experimentos, ele produz as cervejas, por exemplo, 2 cervejas diferentes e faz algum processo diferente nessas 2, fermenta, o resto ele mantém tudo igual, controlado. Modifica apenas um processo. Aí faz o teste do triângulo, que consiste em separar 3 amostras, sendo uma diferente e 2 iguais. E a pessoa que vai provar, ou as pessoas, né, elas não sabem qual é a diferente, e elas têm que tentar identificar qual dessas 3 amostras é a diferente. Então vamos supor que tu tenha 15 pessoas, e aí vamos supor metade acertam a diferente, você tem aí quase 50%, isso não é uma amostragem significativa para você falar que teve que aquele experimento, né, que aquele tratamento que você fez obteve então uma diferenciação sensorial na cerveja. E ele conduz isso com 15 pessoas, 30 pessoas, depende o experimento que ele faz. E geralmente ele compartilha, acho que com o pessoal do Homebrew Club dele e tal. Para mostrar então rapidinho aqui um pouco o site. Agora mostrar aqui rapidinho o website dele, aí, o brewlosophy.com, né? Para você ver os outros experimentos, você entra aqui na aba Projetos, Experiments, né? Tem esse nome muito legal. E vocês vão ver aí que tem uma tabela que eu não sei quantas já tem. Ó, tem 371 entradas nessa tabela já. E aí você pode digitar aqui, em inglês, né? Então talvez não seja um conteúdo acessível para todo mundo aí, mas, por exemplo, no nosso caso a gente quis ver gelatina, né? Então gelatina.
Já tem alguns experimentos que ele fez aí com gelatina, dos quais eu selecionei 3 para discutir aí no vídeo. Porém, se tu digitar, sei lá, hop, que é lúpulo, puta, tem um monte de coisa aí. Vamos supor, biotransformação e dry hop tradicional. Bom, se vocês tiverem interesse depois em saber mais sobre algum outro tema aí, lupulagem e tal, comenta aí no vídeo que pode ser que eu traga alguma outra análise. Bom, agora vamos então para para nossa análise. Eu peguei 3 tópicos lá da lista, sendo o primeiro, então, a gelatina, ela causa efeitos sensoriais sobre a cerveja? Se vocês quiserem ver mais especificamente, esse link vai estar aí na descrição. A foto desse experimento, onde ele mostra a cerveja feita com a gelatina e sem a gelatina. Então é notável, né, que traz o efeito clarificação, como a gente já tinha mostrado. E o que ele quis testar nesse caso é se a gelatina, além de trazer clareza, ela alterava as propriedades sensoriais. Ele fez então o teste do triângulo, fez as 2 cervejas e fez o teste do triângulo com 8 pessoas nesse caso, 8 avaliadores com diferentes habilidades aí de análise sensorial. Uma cerveja com a gelatina e 2 sem a gelatina. E elas não conseguiam ver, né, que uma cerveja estava mais clara. Ela só era um copo, vamos supor, que ela só via o líquido, né, e bebia. E então, das 8 pessoas, somente 5 identificaram a cerveja com a gelatina como diferente sensorialmente. O que na análise estatística aí que o Brewlozov sempre traz, ele fala que não é uma diferença significativa para falar que os avaliadores puderam identificar essa cerveja como diferente. Ou seja, resumo, se você quer uma cerveja límpida, coloca gelatina, que a princípio não vai alterar as propriedades sensoriais. Vamos para o segundo agora. Usar gelatina seca ou hidratada? Aí no meu ponto de vista, eu entendo que isso é uma dúvida, questão de praticidade da utilização do método, né? Ao invés de você ter que colocar lá misturar com a água, colocar no micro-ondas, esquentar várias vezes até chegar na temperatura exata, que se você não viu o vídeo, veio o vídeo que eu fiz aí da Conservap, da gelatina. Ao invés de fazer esse trabalho, você poderia somente colocar a gelatina lá dentro e boa. Será que tem diferença? Será que funciona? E se traz diferenças sensoriais? O resultado está bem evidente nessa foto, né? Que a cerveja da direita, com a hidratação, ela ficou mais clarificada que a da esquerda. Então, a princípio já traz um resultado na clarificação, né? Agora, será que traz alguma diferença sensorial? Aí, nesse caso, tinham 18 juízes BJCP nessa avaliação que avaliaram, e somente 3 identificaram a cerveja diferente, que seria a com a gelatina seca. Ou seja, mostrando que não dá para diferenciar as duas. E, nesse caso, parece que ela ficou um pouco mais turva, né, do que com a gelatina reidratada. Então, acho que vale a pena se fazer o processo da reidratação. Não demora tanto. Eu lembro que eu demorei cerca de 20 minutos para fazer todo o processo e colocar no fermentador. É rápido, né? E traz um benefício adicional aí para clarificação. Quando que adiciona a gelatina? Durante o cold crash ou antes, enquanto a cerveja está fermentando? Temperatura de fermentação. Por que vem essa pergunta? Quando você baixa a temperatura para fazer o cold crash, é o momento que você não quer mais entrada de oxigênio, porque vai ocorrer oxidação, desculpa, da cerveja. Então, se você coloca gelatina já com cerveja frio, você vai estar introduzindo um pouco de oxigênio, seja da água ali reidratada, ou até de abrir o fermentador, que você poderia estar trazendo algum efeito negativo para a tua cerveja. E aí, será que então a gente consegue perceber essa oxidação de fazer a gelatina no cold crash? Então, Brewlozov traz pra gente mais um experimento aí, onde ele faz uma cerveja que ele coloca a gelatina na temperatura de fermentação, outra que ele espera fazer o cold crash, baixou a temperatura e aí colocou, que é o método tradicional, que eu mostro lá no vídeo novamente. E aí, você pode ver aí na foto da tela, foto 3, que
essas cervejas elas não ficaram tão límpidas, né, como as anteriores. Eu não fui a fundo para entender porquê, mas o Brewlosophy ele escreve lá no blog que não deu tão certo, né, a clarificação dessa. Provavelmente algum processo que ele fez diferente nesse estilo aí dessa cerveja. E não deu assim muita diferença assim, visualmente, né? Das 29 pessoas que avaliaram o sensorial dessa, apenas 15 conseguiram distinguir a cerveja diferente com a gelatina colocada a quente. Então, portanto, não teve uma diferença significativa. Fazer um parênteses agora, quase sempre não tem, né? Nos experimentos Brewlosophy, que desmistifica a maioria das coisas, assim. Talvez a nuance seja tão pequena que a gente não consegue perceber, né? Bom, o resumo dessa parte é que tu pode fazer provavelmente você possa fazer tanto a quente quanto a frio, que não vai dar tanta diferença. Então, para concluir esse vídeo, aí lembrar vocês, pessoal, que são experimentos que não são científicos, assim, não tem replicação, apesar do Brewlosophy tentar controlar os efeitos e tudo mais, mas não tem significância estatística assim, para um experimento científico. Se vocês não conhecem ainda o Brewlosophy, olha lá, tem muito experimento bacana e ajuda você a aprender muita coisa sobre lupulagem, por exemplo, dry hopping. Até o método de fazer cerveja dele, que ele coloca passo a passo, é muito legal para ver, entender melhor alguns processos, né? E se vocês gostaram desse conteúdo, desse vídeo, deixa o like, comenta se você gostou, se você quer que eu faça análise de outros experimentos aí do Brewlosophy. E se você já fez algum tipo de experimento assim, testou leveduras diferentes para o mesmo mosto, diferentes lupulagens, comenta aí também, que a gente pode até estar discutindo isso no próximo vídeo. Segue nós aí no canal da Conservap e boas brejas. Falou!